Vamos continuar aqui então a implementação. Na aula anterior então, nós implementamos aqui a visualização de um registro, né? No caso aqui, eu selecionei o registro cujo ID é igual a 4, foi passado aqui o parâmetro na rota, né? E o registro foi visualizado sem problemas, tá? Só que está ocorrendo aqui agora um problema ao adicionar o registro. Por quê? Porque aqui foi passado esse parâmetro novo, só que esse parâmetro novo ele não ele está sendo considerado, né, como, por exemplo, o ID, só que ele não foi encontrado, tá? Então aqui ocorreu um erro, né, que ele fala que não é possível ler a propriedade nome de um objeto nulo, tá? Então o que nós temos que fazer então para resolver este problema, tá? Inclusive aqui a aplicação até travou, tá? Vamos aqui voltar no Visual Studio Code, tá? Aqui no cargo detalhe component, nós vamos fazer o seguinte, tá? Primeiro, nós temos que incluir aqui um novo objeto, né? Injetar, né, um novo objeto, private router, que é lá do módulo router, ok? Então vamos analisar aqui os imports, tá? Ele também faz parte aqui do Angular, ok? E com esse objeto nós vamos fazer o seguinte, tá? Aqui no onInit, primeiro nós vamos aqui nesse objeto router, nós vamos pegar no caso aqui a URL, tá? Se essa URL for igual a /cargo /novo, então significa, aqui está faltando o if, né? Significa que o usuário está inserindo um novo registro, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos instanciar essa variável cargo, tá? New cargo. Caso contrário, aí sim que o sistema vai buscar os dados os dados do cargo, né, de acordo com o parâmetro, né, no caso o parâmetro ID, tá? Também, lembrando também que, como nós vimos lá anteriormente no arquivo de rotas, né, no módulo de rotas, toda rota que for definida de forma estática, ela deve vir primeiro que as rotas que possuem parâmetros dinâmicos, ok? Então vamos salvar aqui. Então já vai ser atualizado aqui a página. Ok, agora sim, não está mais ocorrendo o erro, ok? Bom, então agora vamos implementar aqui a funcionalidade desse botão salvar, tá? Então vamos lá. Então aqui primeiro vamos abrir aqui a classe cargo service e vamos implementar aqui o método salvar. Esse método ele precisa receber um objeto, né? Aqui no caso da classe cargo, ok? E o que nós vamos fazer aqui então? Se o ID do cargo for igual a nulo, significa que
que o usuário, né, ele está tentando salvar um novo registro, né, incluir um novo cargo. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Aqui no caso, na verdade essa verificação aqui, ela teria que ser feita, pelo servidor, tá? O sistema que o cliente manda esse cargo para o servidor, né, esse objeto para o servidor, e o servidor realiza os procedimentos e depois retorna com o resultado do processamento. Tá? Mas aqui, como nós ainda não estamos realizando essa requisição para o servidor, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar aqui, ó, esse array, tá? E vamos definir o valor do ID como o tamanho desse array, tá? E logo depois vamos adicionar, no caso aí, ó, adicionar esse cargo a este array, ok? Caso contrário, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que fazer um laço, tá? Igual nós fizemos aqui para buscar o cargo de acordo com o ID. Se o cargo .id for igual ao ID aqui desse array, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui primeiro eu vou ter que fazer o seguinte, tá? Ter que criar aqui uma variável índice, vou definir inicialmente como -1, tá? E aqui no caso nós vamos definir o índice como o i, tá? Já podemos chamar aqui o break, né? Já que encontrou o registro, não há necessidade de continuar nesse laço. E aqui sim nós definimos o objeto lá do índice, que vai ser igual ao cargo, ok? Então é isso. Então recebe aqui um cargo como parâmetro, né? Se o ID for nulo, significa que está sendo inserido um novo registro. Caso contrário, vamos buscar esse registro, atualizar os dados desse registro no array e as informações então serão atualizadas lá na lista de cargos, ok? Bom, então vamos salvar aqui. Podemos fechar esse serviço. E agora, aqui no cargo detalhe component, vamos criar o método salvar. O método salvar, ele vai aqui no cargo service.salvar, passando como parâmetro o cargo. Esse objeto cargo já vai ter sido instanciado anteriormente. Ok, então vamos salvar. E aqui no template, nós vamos chamar o método salvar. Tá? Só que esse método aqui é o método do component, né, que não recebe parâmetros. Tá? Que esse método ele não recebe nenhum parâmetro. Tá? Então vamos aqui visualizar. Já está sendo visualizado aqui um registro. Vamos fazer o seguinte, vamos incluir aqui um novo, tá? Só que antes, vamos aqui no site do Prime NG, aqui na tabela,
nós temos aqui, ó, um page, tá? Onde nós temos aqui um paginator, tá? Como é que nós fazemos para incluir esse paginator? Nós temos que incluir aqui, ó, 2 atributos. Então vamos lá no cargo component, né, o template, e vamos incluir esses atributos aqui na tabela, tá? Então ele vai ter um paginator e o número de linhas será 10 linhas, ok? Então vamos voltar aqui. Agora sim, então aqui nós temos no máximo 10 registros por página, tá? Então aqui eu tenho os últimos registros, né? Nós temos 5 registros aqui, e aqui nós temos os primeiros 10 registros, ok? Então vamos lá, vamos inserir aqui um novo registro, registro, no caso aqui, cargo teste, tá? Salário, sei lá, 100, CBO, por enquanto aqui eu não vou informar, vamos salvar esse, aqui não ocorreu nada, na verdade, provavelmente ocorreu, tá? Não ocorreu nenhum erro, né? Quis dizer aqui, não ocorreu nenhum erro, só que aqui não apareceu nenhuma mensagem, né? O usuário fica sem saber se realmente esse registro foi salvo ou não, tá? Vamos verificar aqui. Olha só, o registro foi salvo, tá? Então temos aqui, ó, com ID 15, tá? Cargo teste e o salário 100, que foi justamente as informações que nós definimos aqui, tá? Então, por exemplo, se eu mudar aqui para cargo teste 2, podemos salvar, tá? Se eu fechar aqui, nós temos então aqui a atualização sendo realizada, tá? Bom, então o que nós vamos fazer agora para que o usuário, né, para informar para o usuário que esse procedimento foi realizado, tá? Aqui no site do Prime NG nós temos aqui o Messages, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos incluir aqui, ó, um componente Messages, tá? Na verdade aqui nós vamos utilizar o Grow, que é esse cara aqui, ó, tá? Ok. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é importar esse componente lá no módulo raiz, tá? Então vamos aqui. Ok, vamos salvar. E agora, lá no template detalhe, vamos incluir esse componente, tá? Aqui, por padrão, esse componente ele não é mostrado, tá? Então nós podemos colocar aqui praticamente em qualquer lugar da tela. Normalmente coloco isso aqui no início do template, ok? E agora, o que nós temos que fazer aqui, ó? Nós temos que criar, tá, esse atributo, né, essa variável aqui no cargo detalhe component, ok? Esse message aqui temos que realizar também a importação, tá? Só que aqui ele realizou a importação errada. Aqui sim, é lá do Prime NG. Ok. E aqui, ó, nós iremos utilizar na verdade isso aqui é o Message Service, tá? Bom, vamos aqui no código fonte. Nós temos esse básico aqui inicialmente, tá? Aqui está, ó. Então aqui nós temos a mensagem sendo
informada, ok? Então logo depois aqui, ó, de salvar os dados, nós vamos atualizar aqui os dados desse messages, tá? Desse grow. Então aqui nós vamos colocar a mensagem registro salvo com sucesso. Ok? Esse detalhe aqui, ele é opcional, nós podemos remover e salvar essa classe, esse módulo, esse componente, aliás. Opa! Aqui ocorreu um erro. Ele fala que não foi possível ler a propriedade nome de nulo. Assim, que aqui foi um registro não localizado, né? No caso lá, como nós reiniciamos a aplicação, o que acontece? Aquele registro que nós havíamos incluso anteriormente, né, ele tinha sido removido, né, já que todas as variáveis foram redefinidas aqui pelo Angular. Tá? Então vamos lá, vou selecionar aqui esse registro 2. Vamos aqui mudar, por exemplo, para nome 2, colocar aqui para cargo teste. Tá? Vamos salvar e agora sim, ó, nós temos aqui a mensagem de que o registro foi salvo com sucesso. Tá? Se eu fechar aqui, nós temos aí a alteração que foi realizada. Podemos visualizar essa alteração aqui, os dados desse detalhe aqui, tá? E realizar também outras modificações. Tá? Então temos aí uma notificação, né, informando o usuário que aquele procedimento foi realizado, tá? E ocorreu sem problemas. Tá? Bom, então é isso. Nos próximos vídeos, então, nós continuaremos aqui com a implementação do projeto.